sou bióloga marinha. Eu estava bem empregada, tudo, estava realizada. Só que aí veio a crise de 2014 e a minha equipe inteira foi mandada embora. E eu estava pronta para arrumar outro emprego, vambora, né? Só que aí um mês depois eu engravidei do meu primeiro filho. Ninguém ia contratar uma mulher grávida, né? Esperei um tempinho, né? Aqueles primeiros meses iniciais e tal, para aí sim começar a procurar um emprego. Tava difícil arrumar qualquer tipo de emprego. Para mim tinha que valer a pena, né? O valor do salário tinha que valer a pena. Eu deixar o meu filho na creche, financeiramente falando, né? Para sobrar alguma coisa que eu pudesse ajudar em casa. Mas eu não podia ficar parada. Eu tinha que ajudar de alguma forma a renda de casa. Nem que eu coloque R$100 por mês em casa, mas eu vou me sentir útil, vou saber que eu estou ajudando em alguma coisa. Eu sempre gostei de doce, né? De comer doce. E sempre gostei muito de fazer também. Então eu achei interessante. Aí começa assim com as amigas, né? Faz aquela propaganda fazendo festinha da afilhada, da filha da amiga, então aí foi crescendo. Aí eu comecei a fazer cursos, né? Fiz cursos de suspiros e tal. Eu sempre gostei muito de macarrons, né? Eu já tinha provado na França. Aí eu falei, vamos fazer, né? Mas nisso eu não desisti. Eu fui tentando fazer, eu fui treinando, fui testando e ficando com os suspiros, né? E aí eu me inscrevi no curso e para mim esse curso foi a porta de entrada para o sucesso nos macarrons, porque desde quando eu comecei a fazer o curso e testar com as suas técnicas, né, com os seus ensinamentos, as perdas foram reduzindo, e hoje eu estou conseguindo fazer assim com perda zero praticamente. Estamos ao vivo? Sim, estamos ao vivo. Bom dia! Bonjour! Comment ça va? Como que vocês estão, pessoal? Já estão falando francês, né? Quase! Sejam muito bem-vindos, pessoal! De verdade, aqui na cozinha da minha casa, aqui na França. Estou muito feliz de receber vocês aqui novamente para a nossa terceira aula da jornada dos macarrons. E se você tá aqui me vendo pela primeira vez, não faz ideia de quem eu seja, não faz ideia do que seja macarrons, né? Que são esses docinhos aqui. Fica aqui até o final que você vai entender tudo certinho. Mas deixa eu me apresentar antes, né? Para quem não me conhece, eu sou a Priscila Catapan, eu sou a fundadora da Macaron Experience e eu sou especialista nesse docinho aqui, nos macarrons, e eu sou professora online de confeitaria. E agora que a gente já se conhece, já tá aqui na cozinha da minha casa, você pode me chamar de Pri, tá? Sem problema nenhum. Entrou dentro da minha casa, já vira íntimo, né? Bom, gente, brincadeira à parte, nesse evento aqui que tá acontecendo nessa semana, vão acontecer 5 aulas totalmente online e totalmente gratuitas para vocês começarem a dar os primeiros passos para fazerem macarrons perfeitos aí na cozinha da casa de vocês e poderem se tornar uma referência nesse mercado que está ganhando cada vez mais espaço e poder faturar entre 5, 10, 15 mil reais por mês trabalhando aí na cozinha da casa de vocês, como é o meu caso. Até hoje eu trabalho na cozinha da minha casa e desde quando eu vendia macarrons sob encomenda, também era sempre na cozinha da minha casa que eu fazia os macarrons. E se você já faz macarrons, tá aqui nesse evento porque provavelmente os seus macarrons nem sempre dão certo, você fica frustrada, né? Pega uma encomenda, não consegue entregar essa encomenda, ou tem que fazer várias receitas para poder entregar uma encomenda, não tem essa segurança. Eu sei o quanto é frustrante você ficar lá na frente do forno rezando, né, para os pezinhos dos macarrons aparecerem, e eles não aparecem, ou eles ficam tortos, ou eles ficam rachados. Eu mesma passei muito por isso, gente. Tive muito problema com macarrons. E para você que nunca fez macarrons, não faz ideia do que é esse doce, como começar, fica aqui comigo nesse evento que você vai entender tudo direitinho que você precisa fazer para você começar a fazer os macarrons perfeitos aí na sua casa.
Mas antes de começar a falar sobre a aula de hoje, eu quero que você olhe esses depoimentos de alunas que sofriam também com os macarrons. Elas tinham muitos problemas com eles e uma vez que elas entenderam o que é técnica, se desapegaram da receita, elas começaram a fazer macarrons. Dá uma olhada. A formação é em direito, eu trabalho na área trabalhista, trabalho em empresa, eu nunca tinha mexido com confeitaria. Em 2015, eu precisei de trabalho. Eu fiquei desempregada e eu precisava trabalhar. Sempre quis fazer macarrão, mas eu tinha medo. Eu lutei durante 6 meses com todas as receitas possíveis e imagináveis. E isso num forninho de casa convencional a gás. Eu tinha medo do merengue italiano. Primeiro, o macarrão tinha que ficar 1 hora e meia secando. Aí o povo começa a falar, você precisa secar o raio da farinha de amêndoa no forno. Colocar essa farinha para secar. Produzir, fazer a macarronagem, o merengue, aquela coisa toda, e ainda esperar 1 hora e meia, 2, aquelas casquinhas secarem para você levar ao forno e ainda correr o risco do forno não estar na temperatura certa. Eu sabia que algo não estava bom e que para continuar daquela forma eu precisava mudar. E aqui em Curitiba, uma confeiteira muito boa daqui, ela lançou uma aula e eu fui fazer. Foi muito legal, foi uma aula prática. Só que quando eu fui testar a receita, ela não funcionou. E quando eu fui falar com a professora, ela disse assim, mas é que você não tem o forno igual ao meu. E aí parou tudo pra mim. Aí eu fiquei muito triste, sentei no sofá e abri a página da Priscila no Instagram. Porque naquele momento eu falei, não é possível que eu tenha que ter o forno igual dela, porque o mundo não tem o forno igual dela. Foi aí que depois eu fiz a Masterclass. Iniciei, perdi o medo do merengue italiano. Estava num modo automático, que às vezes num dia eu fazia 5 receitas. Porque dava errado, eu vou fazer outra, vou fazer outra, vou fazer outra. E não parava para pensar. Não era produtivo nem tão pouco inteligente. Hoje, depois que eu conheci você e clareou, eu sou apaixonada por ele de verdade. Eu fico apaixonada com isso, ó. Com os pezinhos. Quando eu fazia no forno a gás, era a cadeira em frente ao forno, obviamente, né? Acho que quem já fez isso sabe. Você senta e fica olhando os bichinhos para ver se cresce ou não cresce. Hoje, são 20 minutos para ficarem prontos. Não tem mais 1 hora e meia secando. Consigo produzir um número muito maior. Mudou a vida. Hoje eu não vou fazer macarrão com medo de perder. Hoje eu sei que se eu compro 1 quilo de farinha de amêndoas, eu vou fazer aquele 1 quilo de farinha de amêndoas. Muda a vida, muda a perspectiva, muda a forma como você vê. Não tem estresse, não fico mais chateada. Eu só fico feliz. Eu não tenho mais medo de vender, de anunciar. Porque hoje eu sei o que eu não devo fazer. Trabalho com automação industrial, ainda trabalho com isso, né? Trabalho numa empresa de engenharia. E nas minhas horas vagas à tarde, no segundo período que eu falo, eu trabalho com os macarrons. Mais de 15 anos atrás, eu estava como assistente de fotografia. Então eu participava de muitos eventos que tinham lá. Tinha uma festa muito grande lá. E quando eu entrei no salão deles, tinham colunas espalhadas pelo salão. Em cima de cada coluna tinha uma torre de macarrons. Mas eu nunca nem tinha visto os macarrons, né? Não conhecia mesmo. A hora que eu mordi, que eu senti o sabor, eu achei a coisa mais gostosa. Era o doce mais gostoso que eu tinha comido até então. E encucada com aquilo. Eu falei assim, como que eu nunca vi esse doce? Não é possível, né? Comecei a pesquisar na internet. Bom, tentei fazer. Eu falei assim, eu não sei o que eu tô errando. Continuei muitos meses assim, na verdade. Mas continuava sem fogão a gás. Comecei a fazer isso no forno a gás ainda. No forno a gás eu consegui fazer. Eu comecei a fazer, começou a dar certo. Uma boa parte da receita eu perdia, mas eu consegui fazer. E eu comecei a distribuir esses que ficavam bons, né? Uma bandeja de, 15 macarrons, né? 30 bolachinhas, 15 macarrons. Eu aproveitava 5 de uma, 5 de outra, mas não dava para trabalhar com os macarrons desse jeito. Não tinha condição. Né? Como eu já tinha reproduzido no forno a gás, quando eu peguei o forno de convecção, foi muito mais fácil a adaptação. Então, eu perdi muito, gente. Às vezes o pessoal fala assim, eu perdi 2 receitas, eu perdi 4 receitas. Bom, já tinha comprado.
Eu já tinha comprado N cursos de pessoas de fora, mas tudo nesse esquema. Só tinha o filminho, eu apresentava a receita e aquilo que eu estava vendo, eu tentava replicar o que estavam fazendo no vídeo. E a gente sempre, não é porque a gente já sabe fazer macarrão que a gente já está satisfeita. Eu não foi assim. Foi quando eu conheci você. Eu vi as suas primeiras lives que você estava fazendo e chegou assim, já, por que disso, por que daquilo? Eu falava assim, nossa, olha isso, olha o conteúdo que ela tá passando, de onde que ela veio? E assim, me encantei. Todas as dúvidas que eu tinha, as outras professoras assim não falavam ou tinham divergências entre informações, você explicou. E aí eu pude entender, né? O porquê das coisas, né? O porquê do merengue italiano, né? Que a maioria fala assim, merengue italiano ele é o mais estável. Mas por que ele é mais estável? Por que ele é melhor? No mínimo, assim, eu chego a vender no mínimo 1.500 macarrons, às vezes mais, às vezes menos. As pessoas estão reconhecendo que é um docinho que agora está aparecendo muito, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas tem concorrência, né? Eu falei assim, gente, concorrência é a melhor coisa que existe. Quanto mais gente estiver fazendo macarrons, melhor para mim. Mais gente conhecer, mais cliente a gente vai ter. Antes de você lançar o teu curso online, eu já estava assim. Quando ela lançar o curso dela, eu vou fazer esse curso. Porque assim, de todos os chefes que eu estudei, que eu fiz o curso, você foi a única que deu os porquês. Até hoje, os macarrons são maravilhosos. É uma terapia. Ele é viciante. O meu forno eu paguei com os macarrons. Eu comprei o meu forno acho que eram 10 parcelas. A minha batedeira, o pessoal fala assim, às vezes fala assim, você tem a KitchenAid. Eu falei assim, eu tenho a KitchenAid hoje. Mas não era que eu tinha. Eu paguei com os macarrons. Se você fizer o teu trabalho direitinho, você consegue tudo isso fruto do seu trabalho. Como você acabou de ouvir nesses depoimentos, é possível sim fazer macarrons na cozinha de casa, utilizando os equipamentos que você tem, e você não precisa ter experiência nenhuma. Não precisa já ter feito cursos de macarrons, não precisa ser uma confeiteira profissional, não precisa já ter trabalhado com doces. Você só precisa entender uma coisa, uma palavra mágica que você precisa anotar aí no seu caderno. E essa palavra é a técnica. Em cada processo da receita dos macarrons, nós vamos trabalhar com técnicas diferentes. E é isso que eu vou trazer para vocês, eu tô trazendo já desde a primeira aula, são técnicas e não receitas. E o problema é com quem acredita que é só a receita do macarrão, quem tá aqui nesse evento e acha que eu vou dar a receita e tá tudo bem, que vai conseguir fazer macarrons, eu sinto muito em te dizer, receita de macarrão sem técnica não funciona, tá? Não funciona. Você encontra hoje receitas na internet, em qualquer lugar. Você coloca lá no Google, receita de macarrons, e você vai encontrar um monte de receitas maravilhosas. São boas sim. Você também encontra receita de macarrão nos livros, né, no YouTube, em qualquer lugar. Então a receita do macarrão não é segredo, né? A minha receita de macarrons também não tem segredo nenhum. O segredo, na verdade, para você fazer esse doce aqui, que é considerado como o mais difícil da confeitaria, ele precisa ser trabalhado com técnica. E o que é técnica, gente? Essa palavra que a gente ouve tanto, né, o tempo todo na confeitaria. Técnica é você aprender a utilizar os teus equipamentos e aprender a conhecer as texturas da massa. Sabe assim, quando você está fazendo um pão, está fazendo um bolo, você tem que sentir a textura da massa e às vezes a gente sente que não tá legal, a gente tem que adicionar um pouquinho mais de uma coisa, um pouquinho mais de outra. Então a gente não pode ficar amarrado numa receita
sem poder se mexer, né? A gente não pode ficar engessada. Então, quando a gente conhece o que a gente tem, quando a gente conhece os nossos equipamentos, a gente se liberta, né? Das receitas, dessas receitas aí que não deixam a gente desviar do caminho nem por 1 centímetro, né? E comigo vocês vão aprender que é possível sim você aplicar uma técnica conhecendo o que você tem aí na sua casa. E isso eu falei nas 2 primeiras aulas. Para quem ainda não assistiu, aulas 1 e 2, deixa eu recapitular rapidinho aqui para vocês. Lá na aula número 1, no primeiro dia, eu falei sobre o que é o macarrão tradicional, né? Não o macarrão fake. O que é o macarrão, como que é a textura de um verdadeiro macarrão e principalmente quais são os pilares para começar a fazer macarrões perfeitos, né? Então você que nunca fez uma receita de macarrão, assista lá a aula número 1 para você começar já a saber aonde que você tá pisando. Para você que tá aqui, já fez macarrões, vai lá para a aula 1 também, porque é importante assistir as aulas em sequência, tá? Porque tudo foi pensado para que vocês consigam colocar todas as peças do quebra-cabeça e saber como começar a fazer os macarrons na cozinha da casa de vocês, tá? Já na aula 2, que aconteceu ontem, eu falei sobre os tipos de merengue. Gente, macarrão é feito à base de merengue. A base dele, a raiz dele, o pilar dele é o merengue, tá? Que a gente usa para fazer os suspiros. Então eu expliquei quais são as diferenças entre os tipos de merengue existentes para fazer os macarrons e eu também falei qual é a técnica que eu utilizo e ensinei vocês, claro, na prática, a fazerem o merengue italiano utilizando os equipamentos de vocês, né? Isso é importante falar porque para mim, como professora, seria muito mais fácil falar: compra a minha batedeira, né? Compra a mesma que a minha, compra o mesmo termômetro que o meu, compra a mesma panela que a minha, compra o mesmo forno que o meu. Mas a realidade não é assim, né? Acho que um dos maiores problemas hoje na confeitaria, no ensinamento da confeitaria, é que a gente acaba tentando ensinar a receita. E até as pessoas, né, elas vão à procura daquilo que é mais fácil, uma receita milagre. E não existe a gente trabalhar com confeitaria somente com receita quando a gente não sabe o que está acontecendo dentro da receita, tá? Pra gente trabalhar com qualquer receita na confeitaria e com macarrons ou com qualquer outro doce, a gente precisa entender o que está acontecendo lá dentro da massa, por que é daquele jeito e não de outro jeito, né? E a gente, como alunos, como professores, a gente tem esse direito de debater, será que é isso? Por que não pode ser feito de um jeito diferente? Por que tem técnicas que são diferentes? E nós temos esse direito de se perguntar os porquês, né? E as crianças fazem isso muito bem. Elas se perguntam os porquês sempre. Então, se você não quer ficar frustrada, né? Se você já fez, sei lá, 3, 4 cursos de macarrons, já fez curso presencial, já esteve em escolas famosas, né? Para aprender a fazer macarrons, voltou para casa e mesmo assim não conseguiu fazer, provavelmente o que você aprendeu não foi a técnica. Foi simplesmente aplicar mecanicamente uma receita e aí você chegou na sua casa e aí o que aconteceu? Provavelmente os teus equipamentos eram diferentes dos equipamentos do teu professor, né? Que te ensinou lá no presencial. E aí você tentou aplicar exatamente a mesma coisa e não deu certo. Então o que é importante mais uma vez é você aprender a utilizar o que você tem aí na sua casa e adaptar os processos às suas variáveis de produção. Bom, gente, antes de a gente começar a falar sobre o tema da aula de hoje, eu quero realmente agradecer vocês, mas do fundo do coração mesmo, porque eu recebi tantas mensagens nas 2 primeiras aulas,
agradecendo por esse conteúdo que eu tô oferecendo para vocês, com várias perguntas também. Muito obrigada, gente. Eu fico muito feliz que vocês estejam aqui, investindo o tempo de vocês em conhecimento. Sabe por que isso é importante? Primeiro, porque tempo não volta, né? Tempo é escasso. E segundo, porque você está investindo o seu tempo em conhecimento. E conhecimento liberta. Quando você tem conhecimento, você sai voando por aí e não volta mais para a gaiola, né? É o que eu falo para as passarinhas, conhecimento liberta. Então, aprendizes de passarinhas, fiquem comigo aqui até o final, porque vocês vão sair dessa jornada aqui voando, tá? Bom, gente, o nosso tema da aula de hoje já tá aqui, né? Macarronagem. Quem aí já ouviu falar na macarronagem? Não, vou fazer uma pergunta diferente. Quem aí nunca ouviu falar em macarronagem? Nunca, tá? Quem já conhece não precisa responder. Quem nunca ouviu falar de macarronagem, coloca os comentários aqui embaixo do vídeo. Contem pra mim. Quem nunca ouviu falar de macarronagem? Deixa eu ver aqui se as respostas estão chegando. Macarronagem. Macarronagem. Olha só, tem gente que nunca ouviu falar em macarronagem. Legal. Legal, gente. É isso que é bacana, né? Aqui no evento nós temos pessoas que já fazem macarrons, né? Talvez com uma outra técnica, talvez não com a técnica do merengue italiano. E tem outras pessoas que nunca viram macarrão, nunca comeram macarrão e não fazem ideia do que seja macarrão, incluindo a macarronagem, tá? Depois você vai assistir lá a primeira aula para você entender os processos do macarrão. Mas aqui nós vamos focar na macarronagem. O que é a macarronagem, gente? A macarronagem, ela é a etapa de uma receita de macarrons, onde nós misturamos o merengue com os ingredientes secos, tá? A macarronagem sempre vai ser assim, merengue com os secos. O que são os secos, gente? A farinha de amêndoas, e o açúcar, né? O açúcar de confeiteiro. E esses são os secos de uma receita de macarrons. Ontem, quem estava aqui na aula de ontem, eu expliquei sobre as 3 técnicas de merengue que existem para fazer macarrons, para fazer o merengue, tá? Então eu falei sobre a técnica do merengue francês, que é a menos estável de todas. A técnica do merengue suíço, que é uma técnica de banho-maria, que a gente leva o merengue em banho-maria. Também não é a técnica mais estável. E finalmente eu falei sobre a técnica do merengue italiano, que é a mais estável de todas, porque é um merengue quente, né? Que vai fazer evaporar a água das claras e vai deixar a sua massa de macarrons mais estável, tá? Então, a gente só vai focar na técnica do merengue italiano. Bom, gente, técnica do merengue italiano, a diferença, eu já vou explicar para vocês entre uma macarronagem feita com merengue francês, suíço e italiano. Então, voltando, o que é a macarronagem? A macarronagem, se eu puder comparar, seria como mexer um bolo, tá? Mexer, homogeneizar os ingredientes de um bolo antes de levá-lo para o forno, tá? Por que a gente chama
essa etapa, esse processo de macarronagem. Por que a gente não fala mexer o macarrão? Porque justamente a gente tem uma técnica diferente, não é simplesmente como mexer um bolo, tá? O objetivo da macarronagem é outro do que simplesmente mexer um bolo, tá? Então, a macarronagem é uma etapa que dá muito medo, né? A maioria das pessoas tem medo de chegar na hora da macarronagem e não conseguir, perder o ponto, e aí dá ruim, joga farinha de amêndoa que custa cara no lixo, né? Quem nunca? Quem aqui tem medo de fazer a macarronagem? Escrevam aqui para mim nos comentários. Tenho medo. Quem aqui tem medo de fazer a macarronagem? Quem aqui já fez a macarronagem, perdeu o ponto? Quem tem dificuldade em reconhecer o ponto da macarronagem? Contem aqui para mim nos comentários. Eu tenho certeza de que quem já tentou fazer macarrons ou quem já faz e nem sempre dá certo, eu tenho certeza que vocês têm medo da macarronagem. E esse é um processo muito temido, realmente muito temido, tá? Eu, através da experiência com as minhas alunas, no Instagram também, a cada vez que eu abro uma caixinha de perguntas, as pessoas me perguntam sobre ponto certo da macarronagem. E eu também tinha medo, claro, da macarronagem. Mas uma coisa eu vou falar pra vocês, gente. Ninguém faz macarrons com medo. Eu me lembro uma vez, eu tive uma aluna, tenho uma aluna, né? Porque uma vez passarinha, sempre passarinha. A Elizabeth, uma pessoa incrível. Ela me falou assim: Pri, eu não tenho confiança para aceitar as encomendas porque eu não consigo conhecer os pontos da massa. Uma vez eu faço uma receita, minha receita dá certo, e outra vez eu faço uma receita, a receita não dá certo, e aí eu fico nervosa porque eu não consigo entregar as encomendas, eu fico passando noites em claros porque uma receita funciona, outra não funciona, e quando eu vou para a cozinha fazer macarrons, eu sinto dor de barriga, de tanto medo que eu tenho. Palavras da Elizabeth, não sei se ela vai estar aqui na jornada, se tá. Elizabeth, se você estiver assistindo essa jornada, confirma aqui pra mim que essa história me marcou, né? Então, gente, ninguém faz macarrons com medo. Ninguém faz algo amarrado. Por isso que é tão importante você se desengessar das receitas, se desapegar das receitas. Receita é um detalhe. É um detalhe, tá? Porque receita, como eu falei, tem em qualquer lugar e as receitas são ótimas, tá? Se você aplicar uma receita sem técnica, você não vai conseguir fazer essa receita ter resultado, né? Eu já vi receitas de macarrons, na hora da macarronagem, a pessoa fala, você tem que mexer 20 vezes, tem que fazer 20 movimentos. Gente, isso não existe. Não existe você, tem que mexer durante 1 minuto, 30 segundos, 20 movimentos. Isso não existe. Por quê? Porque o teu merengue pode estar num ponto, porque a sua farinha pode ter uma qualidade diferente, ela pode estar um pouquinho seca, pode estar mais úmida. Então a gente tem que olhar, bater o olho naquilo que a gente está fazendo e sentir a massa para ver se tá certo, se tá no ponto certo ou não. É isso fazer macarrons, tá? Conhecer a nossa própria realidade. Então, gente, o que eu tenho para insistir para vocês na aula de hoje, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como eu faço a macarronagem, é primeiro pedir para vocês se desapegarem realmente das receitas, tá? Parem de pedir receitas na área da confeitaria, tá? Ninguém consegue permanecer como profissional na área da confeitaria sem entender o que está fazendo, né? Por quê? Porque você vai simplesmente perder a sua confiança. Você não vai ter confiança para você aceitar encomendas. Imagina você pegar uma encomenda de uma torre de macarrons do dobro dessa daqui, de 10 andares, 12 andares para um casamento e não ter confiança de no dia desse casamento entregar um macarrão perfeito para a noiva. É muito frustrante,
tá? Então, por isso, se você quer realmente trabalhar com macarrons, você precisa entender como que ele funciona, tá? Então, vamos voltar aqui para a macarronagem, gente. Nós temos a técnica do merengue francês, suíço e italiano. As 3 técnicas estão corretas para fazer macarrons, tá? Porém, a mais estável delas, como eu já disse, é a técnica do merengue italiano que eu ensinei ontem, tá? Então, a macarronagem, ela vai se diferenciar um pouquinho entre as técnicas do merengue francês e suíço e com o italiano, tá? A macarronagem para o merengue francês e suíço é basicamente a mesma, tá? Você prepara o merengue e joga os secos lá dentro e mistura, homogeniza, tá? Isso é a macarronagem para as técnicas que estão aqui, tá? Merengue francês, merengue suíço. Agora, com a técnica do merengue italiano, a macarronagem vai diferenciar um pouquinho, tá? Com a técnica do merengue italiano, claro, nós vamos ter o merengue, nós vamos ter os ingredientes secos e além dos ingredientes secos, a gente vai ter as claras, tá? A gente vai adicionar um pouquinho mais de claras e fazer uma pasta com os secos mais as claras, tá? Então, essa basicamente é a diferença entre a macarronagem do merengue italiano, merengue francês e merengue suíço. Por que a gente faz essa pasta aqui, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, antes de fazer a macarronagem? Para quem já fez técnica do merengue francês, merengue suíço ou merengue italiano, vai ver que é bem diferente na hora de fazer a macarronagem. Na verdade, a técnica do merengue italiano vai facilitar a tua vida na hora de fazer a macarronagem, tá? Quando a gente trabalha com essa pasta de amêndoas, a gente consegue visualizar que a nossa farinha de amêndoas tá boa para fazer os macarrons. Quando a gente faz essa pasta de amêndoas, a gente consegue visualizar se a nossa farinha de amêndoas está boa ou não, coisa que a gente não consegue de jeito nenhum com a técnica do merengue francês ou merengue suíço. Então, uma das vantagens, outra vantagem, né, de trabalhar com a técnica do merengue italiano, e eu não tô falando isso, gente, porque eu trabalho com a técnica do merengue italiano, é porque eu já fiz merengue francês, merengue suíço, merengue italiano para fazer os macarrons, tá? Eu escolhi trabalhar com a técnica do merengue italiano porque ela demanda menos tempo, ela dá menos trabalho e ela te dá melhores resultados, tá? As chances de ter problemas com a técnica do merengue italiano são bem menores do que as outras técnicas de merengue por questão de estabilidade, tá? E não só isso, gente. A macarronagem com a técnica do merengue italiano, ela vai ficar mais fácil de ser feita. Por quê? Porque a gente vai preparar uma pastinha e essa pasta, ela vai deixar a macarronagem mais leve, tá? Então, é super rápido fazer uma macarronagem trabalhando com a técnica do merengue italiano. Mas agora, chegou a hora, né, de vocês verem na prática como fazer a macarronagem. Eu vou mostrar para vocês o que é importante na hora de fazer a macarronagem, tá? Pessoal, mas antes de eu colocar a mão na massa aqui, ensinar para vocês a fazerem a macarronagem, contem para mim aqui, quem sabe para que serve a macarronagem? Será que é só para homogeneizar os ingredientes? Contem para mim. Será que é só para fazer essa mistura? O que vocês acham? Para que serve a macarronagem? Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Principalmente para quem não sabe o que é macarrão e nunca viu um macarrão, que ainda não assistiu a aula número 1, né? Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês de pertinho. Vocês estão vendo esse macarrão aqui? Esse macarrão aqui que tem pezinhos é o que a gente chama de pezinho, tá? Pezinho ou sainha. Isso daqui é quando o macarrão cresce na hora de ir pro forno, tá? A massa do macarrão não tem fermento. Então, o macarrão ele cresce lá dentro do forno por algum motivo, né?
Justamente a macarronagem é responsável por isso, pelos famosos pezinhos dos macarrons, né? Na verdade, a macarronagem, ela é importante por diversos motivos, pessoal. Anotem isso que eu vou falar, que é importante. Primeiro, a macarronagem é que vai deixar a sua massa no ponto certo e vai fazer com que os pezinhos dos macarrons apareçam. O pezinho do macarrão, pessoal, nada mais é do que ar, tá? É o ar que escapa ali por debaixo do macarrão. E se você fizer a macarronagem da sua massa e não ficar no ponto certo, o que pode acontecer? Pode ter ar em excesso lá dentro, e aí esse ar, ao invés de escapar por debaixo do macarrão, vai escapar por cima e o seu macarrão vai estourar, né? Quantas vezes isso já aconteceu comigo quando eu comecei a fazer macarrons? E provavelmente com vocês também, né? Vocês que já fazem macarrons, já tentaram? Ou para você que não sabe o que isso significa, possa ter certeza que já aconteceu com muita gente, tá? Confirmam, né, pessoal? Quem já faz macarrons aqui. Então, por isso que é tão importante fazer a macarronagem no ponto certo. A macarronagem não serve só para homogeneizar os ingredientes, mas serve para remover uma parte do ar presente dentro do merengue. Porque merengue é isso, né? Merengue é ar, açúcar, nada mais. Então, quando a gente faz a macarronagem, essa mistura que eu vou mostrar para vocês, a gente vai estar removendo ar da massa do macarrão. Mas se a gente tirar todo o ar dessa massa, o macarrão vai ficar sem pezinho. Ele precisa de ar na hora de ir pro forno, tá? Segundo ponto importante, para que serve a macarronagem? Muita gente pensa que fazer macarrons lisinhos, brilhosos, a gente precisa peneirar a farinha de amêndoa, que a gente precisa secar a farinha de amêndoa. Mas não é verdade, gente. O que vai trazer o brilho para o seu macarrão e deixá-lo lisinho, esses macarrons aqui, ó, foram feitos sem peneirar a farinha de amêndoas, sem secar macarrons. Então, foi feita a macarronagem e os macarrons já foram pro forno, tá? A vantagem de você trabalhar com a técnica do merengue italiano é essa também, né? Você faz a sua massa do macarrão, ele já vai direto pro forno, não precisa ficar esperando e você não perde tempo. Tempo é dinheiro, né? Tempo é precioso, não volta. Então, a gente, mesmo se você trabalha em casa, você precisa trabalhar com um processo que seja produtivo, um processo enxuto, tá? Tá claro para vocês, pessoal? Eu vou pegar ali o meu merengue, que já tá pronto. Olha só, o merengue, ele é tão estável que eu já preparei ele antes mesmo de começarmos a aula. Então, vou mostrar aqui na prática, vocês vão ver como é fácil fazer a macarronagem, vocês vão perder o medo. Gente, aqui nesse bowl, vocês estão vendo essa coisa amarela aqui? Isso daqui é a pasta de amêndoas, tá? É isso daqui. O que tem aqui dentro? Tem farinha, tem açúcar de confeiteiro e tem clara. E tem corante também, corante amarelo, tá? Vou fazer macarrons amarelinhos. E aqui eu tenho merengue, ó. Olha só que merengue lindo, gente. Estável. Não cai. Tem que ficar desse jeito, tá? Aqui tem o merengue que eu preparei. Então, a gente vai fazer essa mistura aqui e eu vou mostrar pra vocês como fazemos, então, a técnica da macarronagem utilizando o merengue italiano. Então, aqui, ó, eu adiciono mais ou menos metade do merengue e eu vou fazer o que eu chamo de pré-macarronagem, tá? Então, eu vou misturar esses dois ingredientes aqui e fazer uma pré-mistura, tá? A gente faz a macarronagem em 2 etapas. Então, o que é importante aqui é homogeneizar bem, tá? A pasta de amêndoas junto com o merengue. Deixa eu mostrar de pertinho aqui pra vocês, ó. Olha só, combinam com a minha blusa, gente. Eu nem tinha... E eu nem tinha combinado, juro por Deus. Olha só. Então, a pré-macarronagem é só isso. Você faz uma pré-homogeneização, tá? Para facilitar a sua macarronagem,
Vocês vão ver o quanto isso aqui é rápido de fazer. Na verdade, fazer uma receita de macarrão, gente, eu levo 15 minutos para fazer uma receita de macarrão. 15 minutos depois do tempo do forno, né? Mas a receita mesmo é 15 minutos. Então, quando eu falo que eu já cheguei a produzir até 2.000 macarrons sozinha na cozinha da minha casa, numa semana, as pessoas ficam boca aberta. É muito rápido. Que delícia. Tá, gente, então para fazer a macarronagem, vocês vão mexer a massa, fazendo um movimento circular, levando a massa de baixo para cima e testando o ponto da massa, tá? Então, movimento circular, leva a massa de baixo para cima e exerce uma leve pressão com a espátula para você remover uma parte do ar presente dentro da sua massa, dentro do merengue, lembra? Então, conforme você vai fazendo sua macarronagem, vai testando o ponto. Olha só, você tá vendo aqui que a massa tá quebrando? Se a sua massa estiver quebrando assim, isso significa que você ainda não terminou a sua macarronagem, que você precisa continuar mexendo a sua massa, macarronando, para remover um pouco mais de ar, tá? Olha só, sempre os mesmos movimentos, tá? Se você quiser girar o bol, pode girar, faz do jeito que você se sentir à vontade, tá? Pode fazer com o bol paradinho assim, ó, ou pode girar o bol, sem problema. Vamos ver como é que tá essa massa aqui. Olha só, você tá vendo que a massa tá escorrendo, tá caindo pela espátula e não tá quebrando? Vou tentar mostrar de perto pra vocês. Vamos ver se eu consigo aqui. Olha só. A massa escorre pela espátula, ela cai como uma fita de cetim sem quebrar. É o que a gente chama de ponto de fita. Olha só. É isso. Acabou a macarronagem. Acabou, gente. Tem coisa mais simples do que isso? Sério. Vou até colocar aqui a minha massa já na manga de confeitar. É isso a macarronagem. Olha só. Quanto tempo que eu levei aqui para fazer a macarronagem? Eita, coloquei aqui massa na mesa. Quanto tempo eu levei aqui para fazer essa macarronagem? Uns 2 minutos? 3 minutos, talvez? Quando eu falo para vocês que fazer macarrão é rápido mesmo, né? O que é importante é você escolher um método que não te tome tempo, gente, tá? Tem que ser um método direto ao ponto. E isso ninguém me ensinou. Isso eu fui aprendendo com o tempo. Quando eu não tinha tempo de fazer macarrons, né? E eu fui eliminando tudo aquilo que me ensinaram. Fui eliminando secar a farinha de amêndoas, fui eliminando peneirar a farinha de amêndoas, porque farinha de amêndoa custa dinheiro, custa caro. Então, você ficar peneirando farinha de amêndoas e jogar a farinha fora é dinheiro da sua produção que vai embora, que vai pro lixo, tá? Eu vou pingar aqui os macarrons. Então, a minha massa do macarrão aqui tá pronta. Eu vou pingar e essa massa aqui, ela já vai direto pro forno, tá? Tem algumas técnicas, a técnica do merengue francês e merengue suíço, são técnicas que geralmente você precisa pingar os macarrons, como eu tô fazendo aqui, e deixar os macarrons secando em temperatura ambiente entre 30 minutos e 1 hora antes de levar os macarrons pro forno, tá? Por quê? Para deixar criar uma película em cima do macarrão, para ele não estourar na hora de ir pro forno. Então, por que essas técnicas aqui do merengue francês e merengue suíço
demandam isso, esse tempo de secagem? Porque são técnicas menos estáveis, né? São receitas de macarrons que contêm mais água dentro da massa, tá? Por isso que o risco é maior dos macarrons estourarem antes de irem pro forno. Vocês viram que linda, gente, essa cor aqui? Adoro amarelo. Muito fofa. Vai ficar uma candy color bem legal. Para quem me acompanha no Instagram, quem é que me acompanha no Instagram? @macaron experience. Como é que escreve experience, gente? Experience, com X, tá? Experience é em francês, a palavra em francês, tá? Então, eu vou levar esses macarrons aqui pro forno e daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês como é que eles ficaram lá nos stories, tá? Ficou claro pra vocês, pessoal? A aula da macarronagem? Pra que serve a macarronagem? Vamos recapitular? Recapitulando a aula de hoje, pessoal. Macarronagem serve para os pezinhos dos macarrons aparecerem, para o seu macarrão ficar com brilho e ficar liso, tá? Essa minha massa de macarrão aqui, eu fiz sem secar a farinha de amêndoa, sem peneirar farinha de amêndoa. E agora eu tô pingando esses macarrons e eles vão direto pro forno, não vão ficar esperando aqui. Então o processo produtivo é muito rápido, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui de pertinho. Olha só que linda essa massa, gente. Olha esse brilho. Não sei se vocês conseguem ver o brilho daqui, mas ela tá muito brilhosa, tá linda. Tá linda. Eu vou até pegar a segunda assadeira que eu deixei preparada aqui, ó. E pessoal, espero que vocês estejam anotando, né? Tudo que a gente tá vendo nessa jornada dos macarrons. Amanhã nós vamos ter uma nova aula sobre macarrons. E vocês vão dar mais um passo rumo ao macarrão perfeito, né? Claro. É tipo torre de macarrão. A gente tá aqui. E chegando na sexta-feira, vocês vão ter que estar no topo ali da torre de macarrão. Gente, amanhã a gente vai falar sobre um tema bem importante para os macarrons. Nós vamos falar sobre recheio. Vamos falar sobre qual é o recheio mais estável para os macarrons. Vocês vão entender por que o recheio é tão importante quanto fazer o macarrão, tá? Não faltem na aula de amanhã. Aula extremamente importante sobre recheio, tá? Na sexta-feira, a gente vai finalizar com a aula mais importante da nossa jornada. E na sexta-feira mesmo, nesse mesmo dia, ao meio-dia, para quem não sabe, eu vou abrir a nova turma do meu curso Fórmula Macarrão 360, tá? Que é o meu curso Ultra Mega Master completo sobre macarrons para quem quer trabalhar nesse mercado, tá? Vai ser na sexta-feira ao meio-dia. Então, para quem já sabe que quer ser minha aluna, já anota aí no celular, tá? Na agenda do celular. Que eu vou estar abrindo o curso com condições especiais, tá? Para quem não quer se inscrever, não pode se inscrever agora, não tem problema, tá, pessoal? Fiquem comigo aqui até o final dessa jornada, que com certeza vocês vão estar aprendendo e muito. E aí, quando vocês estiverem prontas para se tornarem minhas alunas, vocês poderão se inscrever quando eu abrir as vagas novamente, tá? Então, vai ser nessa sexta-feira, mas eu não tenho previsão nenhuma de quando vai ser a próxima turma. Então, gente, pinguei toda a minha massa de macarrons aqui, ó. Acabou? E agora eu vou levar os macarrons pro forno. Pra quem não me acompanha no Instagram, corre lá,
se inscrever no Instagram, Macarrão Experience, ou pode procurar por Priscila Catapan, vocês vão me encontrar. Deixa eu escrever aqui. Para quem ainda não... Ai, caiu minha tampinha aqui. Deixa eu escrever aqui, pessoal, para quem ainda não conhece o meu Instagram. Que lá tem conteúdo também todo dia. Né? Não só sobre macarrons, mas sobre negócio também. É o @Macarron Experience. EXPERIENCE. Macarrão Experience, tudo junto, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês como é que ficaram esses macarrons aqui saindo do forno, tá certo? Pessoal, então é isso. Nossa, eu estraguei aqui um macarrão. Devo ter colocado a manga de confeitar. Quem nunca, né, gente? Quem nunca? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Essa aula de hoje aqui vale ouro, tá? Eu gostaria que tivessem me ensinado isso quando eu aprendi a fazer macarrons. Possa ter certeza do que eu tô ensinando aqui para vocês é muito mais valioso do que uma simples receita, né? Quem tá aqui atrás de receita, infelizmente, aqui não somos a turma da receita, nós somos a turma da técnica, tá? Aquelas que se libertam através do conhecimento. Então, se você tá aqui em busca de conhecimento, você tá no lugar certo. Muita gente, eu sei que vocês vão me perguntar, Pri, qual que é a quantidade que você colocou de farinha de amêndoa e de açúcar para fazer a pasta? Gente, isso pouco importa, tá? O importante é vocês entenderem a técnica que eu mostrei aqui para vocês agora, que vocês podem aplicar em qualquer receita, tá? Receita é um detalhe. Então eu vou continuar com esse discurso, que é algo em que eu realmente acredito que receita não vale de nada sem técnica, e o que eu dei aqui para vocês é a técnica. Pega o teu caderninho de anotações aí, resume em 3 pontos o que você aprendeu na aula de hoje. Por quê? Porque vai estar rolando lá na nossa comunidade do Facebook da Jornada dos Macarrons um desafio, tá? Eu vou estar sorteando, eu vou escolher, na verdade, os melhores resumos das pessoas que participaram aqui da Jornada dos Macarrons e que estão resumindo todas as aulas. Tem que resumir todas, tá, gente? Todas as aulas você resume 3 pontos, 3 coisas que você aprendeu, e o melhor resumo vai ganhar de presente o meu e-book de recheios para macarrão sem segredos, que é um e-book incrível, onde você vai aprender a fazer recheios incríveis, 100% naturais, para você se diferenciar no mercado e se diferenciar dessa manada de confeiteiro que só trabalha com ninho e com Nutella, tá? Então vamos se diferenciar nesse mercado. Pessoal, se ficou alguma dúvida, se você gostou dessa aula aqui que foi preparada com tanto carinho, deixa o teu comentário no YouTube, lá no Instagram, aqui na comunidade do Facebook, lá na comunidade do Facebook, tá? Deixa o seu comentário lá no nosso blog também da Jornada dos Macarrons, o blog oficial. Eu quero saber o que você achou dessa aula, eu quero saber o que você está achando da jornada, e se ficou alguma dúvida, eu também vou ler todos os comentários, vou ler todas as dúvidas e vou responder a todos, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos tirar uma foto? Foto do dia? Prepara aí para tirar um print da tela. Tira aí uma foto. Tirou? Tô aqui, né? Igual a estátua. Tirou? Então, pega essa foto e posta lá no seu Instagram. Me marca, né? Com @Macarron Experience. E eu quero ver que você tava aqui comigo investindo seu tempo em conhecimento. Tá bom? Grande beijo pra você. Te vejo amanhã aqui no mesmo horário, no mesmo local, para nossa 4ª aula da Jornada dos Macarrons, onde a gente vai falar sobre recheio. Beijo para vocês.
E agora dá uma olhada nesse depoimento dessa passarinha que se libertou através do conhecimento. Tudo que é bonito e gostoso, eu gosto e quero fazer. Então eu vi os macarrões e disse, eu quero isso para o nosso café. E daí eu comecei a fazer, né, tentei todos os métodos, as maneiras, e usando o método suíço, eu consegui fazer muitos macarrões, comecei a vender, estou vendendo bem. Mas aí eu vi que precisava de algo que fosse mais perfeito, mais profissional. Estou super satisfeita que tenho visto o resultado e sei que o resultado final vai ser muito mais rápido do que o método que eu estava usando antes. Porque sem a técnica, ninguém faz macarrões. Conhecer a textura, conhecer o produto e conhecer os equipamentos. Isso para mim foi fantástico. Apesar de eu ter uma percepção muito boa aqui no restaurante, quando passa um prato, de longe eu olho, eu vejo se tá bom ou se não tá. Mas com os macarrões, isso é muito mais abrangente. Você não consegue fazer macarrões se você não olhar para aquela textura e você ver que ela está no ponto ou não. Nem sempre o tempo ali é marcado, mas sim o conhecimento naquela textura. E depois conhecer os equipamentos é muito importante. Eu nem imaginava que temperatura estava meu forno, eu nunca pensei, né, no ponto do merengue. Para mim bateu e ficou um pontinho, estava bom. E hoje não, hoje eu vejo que é mais fundo, é mais profundo. Você precisa realmente conhecer a textura. Isso para mim foi fundamental.